Olá e muito obrigada por nos receber aí na sua casa para mais um Responsabilidade. É o programa de quem está atrás de boas notícias. Então é para já. Você sabia que o Brasil foi o 5º país que mais investiu em energias limpas no último ano, segundo a ONU? E tem mais. O país está fazendo tantos avanços tecnológicos que daqui a alguns anos teremos um retorno em estabilidade ambiental. Muito bom saber que nossos investimentos estão caminhando rumo à sustentabilidade e que nossas autoridades estão entendendo que vida longa significa respeitar e preservar o meio ambiente. Seguindo nessa estrada de descobertas, o seu programa do bem vai falar hoje sobre o Grupo Pela Vida. O primeiro fundado no Brasil por pessoas vivendo e convivendo com o HIV. Hoje você vai ter a certeza de que pode ajudar. E mais, vai ver que carinho, atenção, respeito, solidariedade, caridade e principalmente amor, que são itens que não te custam e que muita gente precisa. É rapidinho. Eu volto já já. Estamos de volta com Responsabilidade em nossos estúdios. Cristino Áureo, com quem divido a apresentação do programa, George Gouveia, presidente do Grupo Pela Vida, e Mara Moreira, que é coordenadora do IEC, que é Informação, Educação e Comunicação. Gente, que prazer receber vocês aqui para falar sobre esse tema que é muito atual, muito pertinente, né? Que eu acho que as pessoas ainda têm tantas dúvidas, então eu estou bem satisfeita, né, Cristino, de estar trazendo esse assunto aqui. Sem dúvidas. O Responsabilidade, entrando aí no seu 6º ano, tem tratado desse tema de uma maneira evolutiva, né, porque a gente sabe que a doença em si e tudo que rodeia esse assunto vem tendo etapas de evolução, seja do ponto de vista do tratamento, seja do ponto de vista do enfrentamento dos preconceitos, a informação. Então, eu fico feliz da gente ter mais uma etapa importante, né, através dos nossos visitantes de hoje, para informar e para levar esse tema fundamental hoje na vida da sociedade. Jorge, esse grupo foi fundado pelo Betinho, não foi? Pelo Herbert Daniel há 22 anos, exatamente em maio de 1985. E o que você que é psicanalista, o que te motivou a participar? Bom, eu participo do Grupo Pela Vida há pelo menos uns 11 anos, 12 anos. E o que mais me motivou a participar dessa questão da AIDS, né, é ela ser a epidemia mais contundente e a epidemia mais instigante da história da humanidade, né? Então, muita coisa surgiu, muita coisa ressurgiu, muita coisa apareceu a partir da AIDS. Então, isso, para mim, é um fenômeno extraordinário. E as pessoas que podem testemunhar isso e podem estar convivendo com esse fenômeno é realmente instigante. Você, Mara, conta pra gente a sua experiência como coordenadora, o que te motivou a participar do programa, do projeto, né, do Grupo Pela Vida? Sim, há 10 anos eu trabalho como voluntária do Grupo Pela Vida. Que bacana. Isso porque há 17 anos atrás eu me infectei com HIV na minha primeira relação, dentro do meu casamento, onde eu achava que eu estava completamente fora do grupo de risco. Nós sabemos que hoje não existe grupo de risco, e sim comportamento de risco, que é você ter uma relação e não se preservar. Claro. Hoje a camisinha ela é bem divulgada, o uso da camisinha é necessário para não se pegar nenhuma DST, não se pegar o HIV, e foi através do Grupo Pela Vida que eu tive as informações necessárias para continuar a viver com essa realidade que eu não conhecia. Eu não sabia como seria viver com HIV depois da infecção, algumas coisas que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer, mas eu fui entender que a vida continuava, que eu poderia continuar a viver. Ter saúde, né? Isso, e eu poderia também mostrar a outras mulheres casadas como eu, que elas também estavam vulneráveis, né? Foi onde que eu me capacitei e aonde que eu pude estar levando essas informações, né? Então, através do projeto, né, IEC, que é Informação, Educação e Comunicação em HIV e AIDS, eu posso dar meu depoimento mostrando, assim, a outras mulheres que elas estão vulneráveis, né? Nós não somos vítimas, né? Nós somos parceiros numa relação. Então, cabe a nós, mulheres, também pedir a camisinha e também usarmos a nossa camisinha. Que bacana você ter, assim, a disposição, né, Cristino? A disponibilidade emocional, espiritual de dar esse testemunho. Porque nem todas as pessoas, né,
querem contar a sua história de vida e contar como foi. E isso daí é um ato de extrema solidariedade que eu acho que você está tendo com os nossos espectadores, para que as pessoas tenham consciência, porque, como você disse, eu acho que a camisinha está bastante divulgada, mas as pessoas têm esse espírito, né? Você sabe muito bem disso. As pessoas pensam assim, eu estou casada, né? Aquele pensamento que há 17 anos aconteceu, né? E essa decisão da Mara é uma decisão que merece, assim, aplausos, porque ela paga um preço muito alto por essa decisão. Porque, infelizmente, lamentavelmente, né, nós ainda temos muito preconceito, muito estigma na sociedade. Jorge? As pessoas ainda têm uma ideia muito equivocada das pessoas que vivem com o vírus. Por exemplo, dá um exemplo prático. Eu acho que... Arrumar emprego, isso? Olha, tem muitas questões. A primeira questão é a questão do emprego, a questão do julgamento moral, que eu acho que é terrível, né? Nós temos aí, na verdade, 2 tipos de vírus. Nós temos o vírus HIV, que é o vírus biológico, que hoje tem alguma medicação para ser usada, e tem um vírus que não tem cura, não tem remédio, que é o vírus do preconceito. Achei que você ia falar. Ui, não, esse daí dá pra gente, dá pra gente negociar. Eu não sei se dá, porque a pessoa fica envergonhada, fica trancada em casa, perde sua estima, não consegue se relacionar, pessoas morrem para a vida, morrem socialmente para a vida, morrem civilmente para a vida. Eu tenho uma impressão que eu quero que vocês possam também dar o testemunho, de que para o primeiro vírus, né, você tem hoje um conjunto de medicamentos para combater e tem um conjunto de comportamentos para prevenir. Então isso é a divulgação. Então. Agora, o segundo vírus, esse do preconceito, o incurável, ou o que tem mais dificuldade para cura, porque eu sou um otimista nato de carteirinha, acho que... Eu também acho que tem jeito. Então, a gente... Já melhorou bastante, gente. Com informação, então, aí é que eu acho. É a informação que leva a isso? Sim, essa melhora? Com a boa informação, acho que as pessoas hoje já diminuíram muito o preconceito que era há 30 anos atrás, no início dessa epidemia, né? Eu acho que hoje... A 17 também era mais pesada, era bem mais. E hoje as pessoas estão entendendo melhor como se relaciona, né? Como não se relaciona, como pega ou como não pega o HIV, que no contato social não vai se pegar o HIV. Então isso é uma realidade que a gente tem levado às empresas, até mesmo quando a gente vai ministrar as palestras, né? Que o tema hoje bem importante, responsabilidade social, né? É onde as empresas podem colaborar com o Grupo Pela Vida, né? Onde nas suas CIPATs a gente sempre está, né, fazendo esse trabalho de prevenção, levando a informação, mostrando que qualquer pessoa está vulnerável ao HIV, somente ter um comportamento, né, adequado, usar a camisinha em suas relações. E assim, a gente tem tentado levar essas informações, né? Mas muitas das vezes a gente encontra muitas barreiras, né? Muitas empresas, até muitas, não querem, né, fazer o trabalho com a gente, preferem um técnico de segurança do trabalho, que até mesmo não está totalmente capacitado, né? Gente, nós estamos aqui para isso, tá? Então vocês são bem-vindos no nosso programa para virem divulgar, tanto nessa vez, né, Cristina, e outras subsequentes. Queria que você, Jorge, contasse um pouco do trabalho em si do Grupo Pela Vida. Eu gostaria também de abrir um espaço aqui, um instante, né, que nós falamos aqui sobre remédio, sobre a questão, né, da contaminação, da infecção, dos números de casos. Eu acho que é importante que a gente fale uma coisa, que a gente percebe que não aparece, infelizmente, que hoje as pessoas estão jogando também para baixo do tapete. É a verdade sobre a epidemia de AIDS no país. Qual é a verdade? A verdade é que nós estamos, desde 2002 até 2010, com 35 mil novas infecções de AIDS acontecendo nesse país. Se a gente vai chegar, então, agora ao 10º ano de dados, né, que em 2011 nós não temos dados ainda totais, nós temos dados parciais, 2011 deve repetir os 35 mil novos casos ou mais. Então nós vamos ter nos últimos 10 anos 350 mil pessoas infectadas nesse país, novas pessoas infectadas nesse país, nos últimos 10 anos. A gente tem nos últimos 9 anos, desde 2002 até 2010, uma média aproximada de 12 mil óbitos por ano. Vamos fechar 2011 também com 12 mil. Vamos ter 120 mil pessoas mortas por AIDS nesse país. A que você atribui isso, Jorge? A pessoa não se cuida ou ela não acredita e se infecta? Na verdade, não existe um motivo, né? Porque a AIDS tem que ser uma luta de toda a sociedade. Eu não posso imaginar que um governo, né, ele só faça propaganda e só fale sobre AIDS no 1º de dezembro e no Carnaval. Eu tenho que falar sobre AIDS o ano todo. Todo dia, né? Todo dia, né?
Eu não posso admitir que na esfera federal, municipal, estadual, né, os governos estejam negligenciando com relação a recursos para organizações não governamentais ou não governamentais. O Pela Vida, por exemplo. Pela Vida, ano passado, teve que fechar o Disquead, porque não teve recursos. Hoje, o Pela Vida tem assessoria jurídica com uma advogada atendendo de 15 em 15 dias. Explica para quem está em casa o que é o Disquead, por favor. O Disquead é um serviço, foi o segundo serviço implantado, né, na história do Brasil, que é um serviço em que nós atendíamos ligações das pessoas que, né, ligavam para o Pela Vida e que podiam tirar as dúvidas em relação a HIV/AIDS. Esse serviço ele foi tomando um outro campo. Era gratuito? Era gratuito. Bom, quer dizer, gratuito não, nós nunca conseguimos um 0800. A pessoa tinha que pagar, obviamente, lá o pulso para ligar para a gente. Nós nunca conseguimos um 0800 e tentamos. Tentamos 0800 e não conseguimos. Então, esse serviço, ele ia fazer já praticamente mais de 15 anos, nós tivemos que interromper, e ele tomou um corpo bastante interessante nos últimos anos. Ele passou a tratar também de hepatites virais, passou também a tratar também de tuberculose, passou também a tratar também da AIDS, dessas questões, que as pessoas ligavam e tinham essa informação. E esse Disquead acabou. Né? Hoje a gente tem só um Disquead virtual, que é bacana, é legal, mas não é suficiente, né? Porque nem todas as pessoas têm acesso à internet nesse país. Né? Pelo contrário. Fica aí um recado importante. É um absurdo vocês não terem aberto para essa entidade, uma entidade tradicional, séria, que comprovou a sua utilidade para a sociedade, não terem a disponibilização de um canal. Então fica aí para você que tem responsabilidade nessa companhia de comunicação e que faz trabalho de responsabilidade social só para botar no relatório no final do ano, está aqui uma boa oportunidade para você fazer uma coisa útil, importante. Então está aí o telefone embaixo, da entidade, da produção aqui do programa, para você trabalhar efetivamente com responsabilidade social numa área. Porque, Cláudio, a gente tem dito aqui muitas vezes que a empresa não precisa da cesta básica para ninguém. É só pegar a sua própria atividade. Se você é telefonia, pega a sua própria atividade, olha no seu ambiente as entidades que podem ser apoiadas e apoia naquilo. Né? Então, fazer um bom serviço dessa natureza já é algo importantíssimo nesse assunto. Então, fica aqui o recado, porque eu acho que é para isso que o programa tem servido ao longo desses 6 anos, né? É mesmo. Para colocar. A gente tem conseguido contribuir com muita gente. Claramente, isso sem constranger ninguém. Né? A gente faz aqui apelos aos governos, e a gente tem conseguido muita coisa na esfera pública também. Muita gente que vê esse programa, né? Secretários, ministros, gente que acompanhou o programa, que já deu retorno para cá e já disse, olha, vamos apoiar, vamos fazer, realmente vocês têm razão, a crítica é pertinente. Ou quando a gente vai abordar o assunto, né, com os governos, tem boa receptividade, porque sabe que a gente aqui não fica fazendo sensacionalismo, de ficar gritando aqui, fazendo demagogia. A gente, de fato, procura ajudar as entidades. É mesmo. E acho que isso tem sido o sucesso, né, do teu trabalho à frente do programa e de tudo que as entidades conseguiram aqui. Então, esse é um bom caso para a gente ver. Existem questões assim também estranhíssimas, por exemplo, por conta do melhor programa de AIDS do mundo, que o governo federal vende, né? Nós temos um ótimo programa de AIDS, não tem a menor dúvida. Mas daí ser o melhor programa de AIDS do mundo é uma brincadeira. Né? Então, por conta dessa imagem que é vendida para o exterior, né? Uma imagem oficial, o que acontece? As fontes de recursos que nós tínhamos, que eram fontes de recursos de organizações internacionais, elas têm minguado a cada ano. Hoje nós temos apenas 2 financiadores internacionais, que é a CAFOD e a Miserior. Mas sob que escusa, Jorge? Já que é tão bom, a gente não precisa apoiar isso? Consideram que a AIDS é uma situação administrada no Brasil. É mentira isso. Entendi. Né? Então, o que acontece? Hoje nós temos esses poucos recursos. Porque nós sempre vivemos, durante 22 anos, com recursos de organizações internacionais. O que eu sempre achei estranhíssimo. Que são estrangeiros dando dinheiro para cuidar da AIDS de brasileiro. Que coisa esquisita isso, né? Quer dizer, a gente nunca conseguiu, nesses 22 anos do Pela Vida, a não ser agora há pouco tempo, que a Bárbara vai falar sobre a IESA, uma parceria com uma empresa privada. Eu não tenho nada contra a empresa privada, mas uma empresa privada, até alguns anos atrás, conseguiu colocar neve na Praia do Flamengo em pleno verão. É uma empresa de um refrigerante, botou neve para esquiar, entendeu? E a gente não consegue R$1, né, de nenhuma empresa privada para poder incrementar as ações do Pela Vida. E o Pela Vida é uma instituição de voluntariado.
A gente não está pedindo aqui, entendeu, salários, porque, sabe, eu tenho minha profissão, a Mara tem a profissão dela, nosso coordenador de projetos também tem a sua profissão. A gente... Vocês estão lá fazendo uma doação do tempo e da capacidade de vocês. Mas por mais que tenha doação, a gente precisa de recursos. Não, claro. Né? Porque a advogada tem que pagar a advogada. Justo, muito justo. Essa, claro, Mara, tem custo. Antes de até você poder falar um pouco sobre isso, mas eu tenho observado, Cláudio, que um fato acontece com o Brasil na atualidade. Como o Brasil apareceu na cena internacional como um país que resolveu alguns assuntos, ou encaminhou bem alguns assuntos na área econômica, então passou-se a perceber no exterior que o Brasil não é mais parte daquele grupo para receber apoio. Olha, há pouco tempo eu tive uma discussão intensa com o Banco Mundial. Você sabe que a gente já falou aqui, eu consegui captar com o Banco Mundial para a Secretaria Estadual de Agricultura um volume de recursos para fazer um trabalho de agricultura sustentável. E esse trabalho foi apoiado com grande entusiasmo pelo Banco Mundial. Há pouco tempo, tendo em vista que o Brasil passou a gozar, vamos dizer, de uma certa um prestígio econômico, o Banco Mundial passou a considerar a hipótese de não apoiar mais o projeto. Então, assim, está se invertendo. Uma coisa é o Brasil ter a posição de quinta, sexta economia do mundo. A outra é que nós, infelizmente, ainda somos um país desigual, em que uma parte da população está vivendo e está convivendo com essa onda positiva, e tem uma outra parte da população que ainda não consegue acessar isso e precisa de apoio das entidades internacionais, sim. E essas coisas elas têm que ser vistas assim, de uma forma crítica mesmo, porque passamos a ser a sexta economia do mundo porque a Europa está em crise. E somos a sexta economia do mundo hoje, mas ocupamos a 84ª posição no índice de desenvolvimento humano. Quer dizer, é uma São brincadeira, dissonantes, né? É uma coisa que... Aumentamos a musculatura, mas não somos autossuficientes, né? Precisamos e muito da parceria internacional, nacional, de todos os governos. Muito bacana você estar abrindo isso assim com bastante clareza, porque eu acho que, né, como o Cristiano falou, as empresas que estão ligadas na gente, a gente com certeza não, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir contribuir com vocês. Então, conta pra gente como é que foi essa parceria que ele se referiu, Mara. Sim, nós temos várias empresas que entram em contato conosco na época da sua CIPAT e fazem, né, um pequeno projeto, né, nos levando para fazer uma palestra. Mas fala esse nome, porque quem está em casa não sabe. O que é essa CIPAT? CIPAT é a Semana de Prevenção a Acidentes de Trabalho. Né? Toda semana interna que a empresa tem que fazer e dentro dessa semana tem que se falar sobre DST-AIDS. Então, com o passar do tempo, tem diminuído muito o número de empresas que têm entrado em contato conosco, até mesmo por essa banalização do HIV que eles têm colocado aqui, né? Ah, está tudo resolvido, não precisamos falar mais sobre esse tema. Não, gente, tem que continuar investindo nesse tema, assim, para tentar diminuir esse índice, né? Como já foi colocado aqui. Então, assim, a gente precisa, sim, de continuar a parceria com várias empresas. E aqui eu quero deixar, né, relatado, né, essa parceria com a IESA do projeto do Cá para Viver. É uma parceria muito importante, é uma empresa que faz um trabalho essencial no seu lado de responsabilidade social, né? Foi até parabenizado por você com o troféu Beija-Flor, né? Isso. Então, assim, é muito importante esse trabalho que a IESA faz conosco, que a gente tem certeza que muitas empresas poderiam fazer outros trabalhos, né? Como foi citado aqui, né? Ativando o nosso Disque AIDS, nos ajudando, né, na nossa organização, lá com os nossos advogados. Então, assim, várias áreas de responsabilidade social que podem ser trabalhadas junto com Pela Vida e trabalhando na sua área de responsabilidade social, que a gente sabe que as empresas podem, devem, né, trabalhar essa temática da STI/AIDS com os seus empregados. Então, a gente deixa aqui também, né, esse apelo. O nosso apelo, né, o contato, né, para que as empresas realmente entrem em contato, que a gente tem teatro, oficinas, palestras, depoimentos. O que cada um pode fazer? Tanto empresários, quanto governos, quanto pessoas particulares que queiram contribuir, queiram ajudar o Grupo Pela Vida. Olha, nós temos no Grupo Pela Vida a recepção, que é um trabalho maravilhoso que o Geórgio faz junto com uma equipe de psicólogos que recebem as pessoas que se descobriram soropositivas, chegam lá angustiadas. Então, assim, é um trabalho voluntário que os nossos psicólogos fazem. Então, assim, seria muito importante se a gente pudesse, né, estar até mesmo ajudando os nossos voluntários que lá fazem esse trabalho voluntário. Mas como poderia ser essa ajuda? Até mesmo financeira, né, para até mesmo contribuir para o melhoramento do trabalho, aumentar os dias, até mesmo de atendimento ao público. O importante o que a Mara está colocando é que a gente frise, né, o que deixou de ser feito, né?
O Grupo Pela Vida abria às 11 horas da manhã. Hoje a gente só abre a partir das 2 horas da tarde, ou seja, menos horas para poder ter a população ter acesso à instituição. Né? Por falta de quê, Jorge? De Dinheiro, de recurso. Uma instituição que abre às 11 e começa a abrir às 14, ela economiza a luz, economiza o telefone, economiza uma série de coisas. Justo. Né? Economiza o almoço, né? O almoço do voluntário. Então, quer dizer, essas coisas, por exemplo, né? Nós temos grupos de convivência na instituição que são grupos importantíssimos, né? Grupo de mulheres, grupo de jovens, grupo de homens, grupo de travestis. Nós trabalhamos com uma coisa que a gente chama de população invisível. Porque uma organização não governamental, ela chega aonde os braços engessados do Estado não chegam. Então nós fazemos trabalho com essa população invisível, que são população de travestis, população de rapazes de programa. Então nós chegamos aonde o governo não chega. O governo não vai lá na esquina onde está o travesti fazendo programa, fazer trabalho de prevenção, a gente vai. Aqui, né, a gente tem tido o encaminhamento, basicamente em 2 instâncias importantes aqui, os 2 secretários, os 2 Rodrigos aqui, o Rodrigo Neves no Estado e o Bethlen no município, né, as 2 áreas de assistência social, a gente tem tido bastante sucesso no encaminhamento das questões a eles. Né? Então aqui, vou aproveitar, né, já dizer, olha, essa pauta é uma pauta que a gente vai estar levando para vocês aí nos próximos dias, né, porque é uma entidade que a gente vê que tem todas as condições para estar caminhando na direção daquilo que a gente tem discutido, que a gente tem colocado. Então, espero que esse também, né, a gente tenha sucesso nesse encaminhamento e vamos procurar fazer, né? Vocês deixam endereço, telefone, e-mail, os contatos para que as pessoas... Sim, as pessoas podem estar ligando Pela Vida, né, como o Jorge falou, né, após as 2 horas, porque nós reduzimos o horário, infelizmente. Então, o nosso telefone é 2518-3993. Então, através desse telefone, você pode solicitar as palestras, ou através do e-mail, né, vivavoz@pelavida.org.br. Isso, Pela Vida com 2 Ds. Lembrando que é uma sigla, uma né? sigla. Valorização, integração e dignidade dos doentes de AIDS. Ou né? visitar a nossa página, né? www.pelavida com 2 Ds.org.br. Lá você tem todas as informações sobre a instituição. E é importantíssimo, importantíssima essa instituição na minha vida, na vida de várias pessoas vivendo. Eu acho que se eu Pela Vida fechar as portas, vai deixar uma lacuna muito grande para as pessoas vivendo, onde só tem esse espaço, muitas das vezes, para se abrir, para falar sobre o que tem vivido. Para se informar, Para né? se informar. Por exemplo, uma assessoria jurídica que nem a nossa, por exemplo, é importantíssima porque o indivíduo, será que ele vai se sentir à vontade de procurar uma defensoria pública, sentar em frente a um defensor público e falar, olha, eu sou positivo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, meu marido aquilo, minha esposa assado. Ele não vai se, né? Será que ele vai se sentir à vontade, né? Você tem razão. E ele tem lá assessoria jurídica, com gente especializada, específica, para tratar do assunto dele com toda a atenção, com todo carinho e com todo o conhecimento, que também é um conhecimento muito específico, né, das leis que regem as questões do HIV e da AIDS. Mas qual é o endereço de vocês? Avenida Rio Branco, 135, 7º andar. Esquina com 7 de setembro, aqui no centro do Rio de Janeiro. Muito boa essa referência. Fala, Cristiano. Outra coisa importante aqui, né, também, os defensores que são nossos amigos, a gente já encaminhou várias questões fundiárias, direito à família, a gente já fez vários movimentos aqui a esse respeito. E a gente faz o apelo porque sabe que através dessas integrações, as estruturas públicas, elas também têm nos seus quadros gente que tem sensibilidade social. E às vezes, para além da instituição, a pessoa toma uma iniciativa. Não, eu vou fazer isso. Então, mais uma chance aí da gente estar... Muito bacana também, queria mostrar aqui, olha, o material, o folder que eles divulgam. Aqui está escrito aqui atrás, eu já vou virar, a AIDS, saiba como se pega e como não se pega. Então, como se transmite e como não se transmite o HIV. Vou até pegar esse outro aqui, enquanto eu vou ler, né, porque acho muito importante. O que é mais importante ler primeiro? Como se transmite ou como não se transmite? Não se transmite. Como não se transmite? Beijo, abraço, carícias, saliva, suor, tosse, espirro, lágrimas, contatos com a pele. Usar a mesma roupa, banheiro, piscina, toalha e sabonete. Compartilhar o mesmo copo, talheres, sanduíche, material de trabalho. Gostei do sanduíche. Doação de sangue com material descartável. E picadas de insetos. Muito interessante, porque tem muita gente que tem essa... Só voltando a dizer, nada disso... Que o mosquito disso transmite, deixar claro. Nada disso transmite, gente. Então aqui é como não se transmite o HIV. Vou ler agora como se transmite. Pelo sexo anal, oral e vaginal, sem o uso do preservativo.
compartilhamento de agulhas, seringas com sangue infectado pelo HIV e da mãe infectada para o filho durante a gravidez. Então, essas são as formas como se adquire, as primeiras não se adquire o HIV. Então, a gente tem realmente, estamos aqui contribuindo para acabar com essa segunda infecção que é a do preconceito, né, gente? Vocês querem deixar recado para alguém, fazer um apelo final, agradecer alguém que tenha contribuído e ajudado? Olha, o apelo que eu gostaria de fazer, é aproveitar esse espaço, né? Primeiro, um agradecimento geral, né, à imprensa, em especial a vocês, né, por terem abrido espaço, porque a imprensa, junto com o judiciário, tem sido, assim, grandes e importantes parceiros na luta contra a epidemia da AIDS. Se não fosse o judiciário com decisões favoráveis e a imprensa esses anos todos nos apoiando, eu não sei realmente a que ponto hoje as coisas estariam. Né? Mas o apelo que eu gostaria de fazer é no sentido que todos, a sociedade, de forma, né, ampla, geral e restrita, entendessem que o HIV, que a AIDS, é um problema de todos nós, de cada um. Né? Nós estamos diante de uma questão que está basicamente relacionada a sexo. 75% das infecções, elas se dão através da via sexual. Gente, e o mundo inteiro, com algumas exceções, obviamente, pratica, né, pratica o sexo. Tirando algumas exceções, em geral, o mundo todo faz sexo. Então é um problema de todos nós. Claro. Não é um problema do vizinho, não é um problema da pessoa que está em outra cidade, não é um problema de um outro país. É um problema de todos nós, né, de toda a humanidade, né, de nós aqui no Brasil em especial. Então todos, governo federal, governo estadual, governo municipal, sociedade, empresas, pessoas físicas, todos devem contribuir de alguma maneira, né, para que nós possamos, né, fazer frente a essa epidemia que não tem cura ainda. As pessoas dizem que tem remédio. Nossa, que bom que tem remédio. Remédio é ótimo. Né? Mas o bom mesmo é não tomar remédio. Claro. O bom é não ter que tomar remédio. O bom não é ter que tomar remédio todos os dias, durante todos os dias da sua vida. Enfrentar efeitos colaterais, ter que ir de 4 em 4 meses no médico, tirar sangue para fazer controle. É melhor não viver assim, né? Então essa luta é de todos nós, né? De toda a sociedade. Então esse apelo que eu queria fazer, e o apelo que também que a luta também precisa de aparato financeiro, material. Não dá para a gente lutar só com as nossas mãos e com as nossas vozes. Dá para lutar, mas com um aparato financeiro, material, as coisas são mais, né? Obrigada, Jorge. Acho que o Jorge resumiu, né? Até porque o nosso tempo acabou. Obrigada a você, obrigada, Mara. Cristiano, obrigada. Obrigada a você que está em casa. Lembrando sempre, olha, viu o nosso programa? Quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Vamos contribuir com o Grupo Pela Vida. Um beijo. Até o próximo programa.